Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, desde já, eu vou aqui desativar o som de algumas pessoas que estão aqui ligadas, até para não dar problema de microfonia. E hoje eu não quero estar reclamando ninguém em relação a essa questão de som. Então, desde já, eu não tinha ido para São Paulo, estava dando um tempinho para que vocês falassem um oi com cada um, né, João Vitor? Já falaram até em relação à torcida. Agora vamos agilizar para o nosso conteúdo, porque nós só temos 30 minutos, senão a gente não consegue agilizar e fazer o que realmente precisamos, tá certo? Bem, eu fico muito feliz em ver o rostinho de vocês aqui. Eu já consegui estar visualizando aqui João Vitor, já consegui perceber aqui a nossa participação de Ana Clara, de Letícia, e isso é muito bom. Então, assim, para que a gente não tenha nenhum tipo de empecilho, como eu disse para vocês, a gente vai começar. Estou vendo o Lucas aqui também. Então, nós vamos começar a nossa aula. Primeiro, eu quero começar com uma reflexão que fala a respeito do que seria, né, Kaique, a nossa vida para a gente conseguir refletir um pouco. Então, vou estar partilhando com vocês a tela e aí vou ler essa mensagem. Logo em seguida, nós vamos dar retomada àquele assunto de encontros vocálicos, que é o nosso primeiro assunto do segundo ciclo. Eu vou precisar retornar porque naquela primeira aula nós tivemos esse encontro, né, onde a maioria das pessoas ainda estavam se acostumando, se adaptando, na verdade, a utilizar esse novo mecanismo do Zoom. E como algumas pessoas também, graças a Deus, já conseguiram, já estava também um bom plano, para que a gente não tenha nenhum tipo de desentendimento, a gente vai avançar. João, deixe sempre seu microfone fechado. Eu fechei aqui, mas para qualquer, viu? Problema. Então vamos, eu vou estar partilhando com vocês aqui a tela nesse momento. Estão conseguindo visualizar a tela? Estão vendo? Faz um sinalzinho de um legal aí para mim que eu entendo. Tá tudo legal, professor. Pronto. Sim. Olha, Estou. que bom. Então vamos Sim. começar. Corrida de sapinhas. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo. Muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição, mas, como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: Para de desenhar que na tela aí. pena, esses sapinhos. Ó, um minutinho aqui, gente, espera ainda, viu? Só um pouquinho. Olha, as pessoas que começarem com esse comportamento, eu irei anotar o nome, irei descontar, viu? Na nossa questão da nossa pontuação do qualitativo. Porque como a prova avisou antes, eu não vou ficar toda hora parando para reclamar. Então colaborem comigo. Então, a corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo, muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição, mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir, Para de não desenhar vão na tela. conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Mas havia sempre um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão gritando: que pena! Voltem, vocês vão conseguir. Vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, por menos daquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais afartante. Eu não Já entendi no não, final da professora. competição, todos Demorar desistiram. um Já no final da competição, todos desistiram, menos ele. Ô, A professora, eu tenho curiosidade colega tomou que conta de escapou aí, por todos. favor. Queriam saber o que tinha acontecido.
E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, aí conseguiram descobrir que ele era surdo. Lembre-se sempre, há poder nas nossas palavras, em tudo o que pensamos. Portanto, procure ser sempre positivo. Seja surdo quando alguém lhe diz que você não pode conseguir seus sonhos. Pronto, Bem, cheguei, viu? aqui foi nada mais e nada menos do que o que nós já estudamos no nosso ciclo passado, que eu, Pro, Mona Lisa. para que não vou conversar agora porque estou falando, um Ô, momento. Pro. Que eu pedi para que vocês fizessem em si, que era, na verdade, a nossa atividade avaliativa no valor de 2 pontos, que foi uma parábola. Então, esse texto é uma parábola que nos ensina que nós precisamos compreender e entender que nem sempre na nossa vida as coisas agem do jeito que nós queremos. As coisas, elas mudam. E para que as coisas mudem, para que a gente consiga ter essa compreensão, a gente precisa ter esse querer. A gente precisa ter essa compreensão de mundo. Olha, gente, não percam foco, não. Para aquelas pessoas que estão aqui, porque eu estou gravando essa parte da aula, para essas pessoas que estão desenhando, no momento inoportuno, eu irei pontuar, como eu já disse para vocês. Eu não vou estar parando a aula toda hora para reclamar esses tipos de questões, não. Até porque vocês estão aqui para a aula e não para a brincadeira. Brincar, a gente tem momentos, agora a gente não está aqui para brincar. Então, não vou ficar parando toda hora para reclamar e nem para tirar o foco das pessoas que estão concentradas. Como eu estou gravando, eu irei observar aquelas pessoas que estão fazendo suas ações inadequadas e irei fazer essa pontuação negativa. Porque eu acredito que a Proiraci já tenha conversado com vocês acerca de comportamento que a gente precisa. Na última aula, eu também disse para vocês que precisa saber quando é que a gente vai agir ou não. Então, nós vamos dar sequência aqui. Como eu estava dizendo, aquela parábola, ela serve para nos dizer que na vida nós sempre vamos ter empecilhos, problemas, mas que a gente não pode estar vendo só os problemas, só os lados negativos. Então, a gente precisa ter esse olhar. Mona Lisa. Fale. Fale. Cheguei, viu? Tá certo, Rai, percebi. Bom dia para você. A senhora é a melhor professora que... Sim. Estão conseguindo observar aí a tela? Já começou aí a partilhar? Agora sim, né, para vocês? Pois bem. Então, nós vamos dar continuação ao nosso conteúdo, né? Onde esse conteúdo que nós vimos, tanto nasquelas aulas que nós estávamos vendo, como nós vamos dar continuidade, que é o assunto abordado, que no caso é sílaba, encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo. Eu não vou estar parando nesse momento para explicar para vocês, eu vou dar continuidade. Então, toda vez que nós falamos em uma sílaba, nós estamos falando num conjunto de sons de uma palavra que se pronunciam numa única emissão de voz. Ou seja, o que seria a sílaba? A sílaba nada mais nada menos do que os pedaços que nós utilizamos para conseguir formar as palavras, para conseguir ter esse entendimento. Quando nós falamos em sílaba, nós falamos nos pedaços que as palavras possuem. Aí nós temos, olha, quando nós temos aqui o encontro vocálico é o encontro de 2 ou mais vogais em uma palavra. Ou seja, a minha palavra ela é escrita por vogais. Quando eu escrevo essa palavra por vogais, eu vou perceber na diferenciação, quando eu fizer a separação de sílaba, como é que realmente aquela palavra ela se encontra. As vogais vão ficar em sílabas, elas vão ficar juntas nas sílabas, vão ficar separadas, são 2 vogais juntas, são 3, como é que eu vou conseguir saber disso? Aí nós temos aqui um exemplo da palavra coração, mamãe, herói, loiro, paraguai, ciúme e poético, que são os exemplos que nós utilizamos aqui. Esse coração, esse mamãe, herói, loiro, paraguai, ciúme e poético, percebam que nós vamos ter aqui a presença marcante
das vogais. Ou seja, eu vou conseguir perceber que essas vogais que eu estou utilizando aqui, quando eu separar a sílaba, eu vou perceber. Será que elas vão ficar na mesma sílaba? Elas vão ficar em sílabas separadas? Como é que vai ocorrer? Aí nós temos aqui o encontro consonantal. O encontro consonantal, como a palavra já nos ajuda, é o encontro das consoantes. Perceba que quando nós falamos em encontro vocálico, nós estamos falando em encontro das vogais. Já quando nós falamos aqui em encontro consonantal, nós vamos falar em nada mais e nada menos porque é o encontro das consoantes. Então, como é que essas consoantes elas vão estar se portando? Observa aqui o exemplo de pedra, de planta. Então, nós vamos ter aqui, ó, duas consoantes juntas e duas consoantes também separadas. Aí vocês poderiam me dizer, ô, Pró, e aqui, no caso Meu de Deus, para de riscar, pelo amor de Deus! o C e o L, eles são o quê? São encontros consonantais que estão na mesma sílaba. Por que isso ocorre? Porque estão em sílabas diferentes. É o que nós vamos ver. E os dígrafos que nós temos aqui é o encontro de duas letras com um único som, como chapéu, piscina, carroça, descer. Qual a diferença, Pró, entre o dígrafo e o encontro consonantal? Que no encontro consonantal, nós temos duas consoantes, onde quando se fala a palavra, a gente consegue ouvir o som dessas consoantes. Já no dígrafo, nós temos duas letras e essas letras representam apenas um som. Quando se fala, por exemplo, a palavra chapéu, a palavra piscina, a gente não consegue perceber que o C e o H nós ouvimos como se fosse apenas um X. Quando nós temos o termo piscina, o S e o C, nós não ouvimos o S e o C. É como se nós ouvíssemos apenas uma letra. O dígrafo é isso. No dígrafo, a gente escuta as duas letras como uma só. Já no encontro consonantal, nós escutamos as duas letras de formas separadas. Aí nós temos aqui a regra da separação silábica, que a regra da separação silábica diz para mim que eu preciso ter o hífen, esse traço de separação de sílaba, para que eu consiga, na verdade, compreender e consiga entender. A gente tem a classificação, daqui a pouco. Nós temos a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Eu vou dizer se essa palavra é monossílaba quando eu faço a separação e percebo que ela só tem uma sílaba. Eu vou dizer que ela é sílaba quando nós fazemos a separação e nós vamos conseguir compreender que nós temos duas sílabas. Trissílaba, quando nós temos três sílabas, e polissílaba, quando nós temos quatro sílabas ou mais. Então, toda vez que eu digo que eu tenho lá monossílaba, é porque eu só tenho uma sílaba. Dissílaba, porque eu tenho duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. E polissílaba, quatro sílabas ou mais. Uma pessoa por vez. Olha, eu já reclamei sobre essa parte aqui do riscar. Não vou falar agora, porque a minha função aqui nesse momento não é dar essa educação, não, porque isso é falta de educação, essa falta de educação doméstica. Eu tenho certeza que pai e mãe de vocês dão educação a vocês. Agora vocês ficam, essas pessoas que estão fazendo isso, viu, gente? Não é para todos. Fazendo isso, envergonhando os pais. Porque quando eu pegar aqui o nome na gravação das pessoas que estão riscando, que eu vou entrar em contato com o pai, com a mãe, o pai e a mãe vai passar vergonha, porque não é essa educação que está dando para vocês. Eu não vou ficar retornando, porque eu preciso concluir aqui o assunto. Então, olha, quando eu falo que a palavra é monossílaba, é porque eu só tenho uma sílaba. Dissílaba, porque a gente tem duas sílabas, ou seja, a palavra se subdividiu em dois pedaços. Trissílaba, três, e polissílaba, quatro sílabas ou mais. Aí nós temos aqui a função do ditongo. O ditongo, que é uma vogal e uma semivogal, quando elas ficam em sílabas juntas. Ou seja, eu tenho a separação da sílaba e eu vou perceber que duas vogais, elas ficam juntas numa mesma sílaba. Como assim, Pró? Observa aqui a palavra raiva. Olha quando a gente faz a separação, o A e o I ficam na mesma sílaba. A gente tem esse tracinho aqui que nós vamos dizer que seria o nosso hífen. E aqui o vá, que é a outra sílaba que a palavra possui. Por exemplo, se eu fosse classificar, como no exemplo aqui anterior, eu iria dizer que a palavra raiva ela é dissílaba,
porque ela possui 2 sílabas. Aí nós temos aqui peixe. Observa que o E e o I ficaram nas sílabas iguais. Se ficaram na mesma sílaba, ficaram juntos, a gente vai ter um ditongo. Louça, o O e o U, caixa, quase, órfão. Há 4 tipos de ditongo. Consigo mesmo, viu, Ariel? Há 4 tipos de ditongo. O ditongo crescente oral, que é a semivogal, mas a vogal oral. Aí a gente tem aqui, ó, cópia. Observa que a gente tem lá semivogal e a vogal. Quem é a semivogal? A letra I. E a vogal é a letra A. Ô, Depois velho, a gente que tem era aqui, ó, isso? semivogal e vogal. Páreo, o E é uma semivogal e o O é uma vogal oral. O que é a vogal oral, Pro? É aquela vogal que a gente consegue perceber claramente quando se fala. Depois nós temos aqui ainda o ditongo crescente nasal, que é quando nós falamos e o som ele sai através do nariz. Quando você fala quantitativo, perceba que a gente diz que é nasal por essa parte, pelo fato do som ele ser proveniente pela nossa narina. O decrescente oral é quando eu saio lá de uma vogal e vou para uma semivogal. É como lá na matemática, quando a gente sai de um número maior e vai para um número menor. Então, observa que o decrescente, o E, que é considerado uma vogal, foi lá para o U, que é uma semivogal. Depois nós vamos ter aqui na palavra foi o O e o I. Depois nós vamos ter aqui em sua o U e o A. Percebam que a gente vai dizer que é decrescente oral, por quê? Porque está decrescendo, está saindo de uma vogal forte para uma vogal mais fraca. No decrescente nasal, nós temos mãe, cão, opiniões. Ó, mãe, esse an, esse ão. Aqui a gente já tem o decrescente nasal, mas a gente tem a presença do tio, que dá essa sonoridade para a gente. E aqui na palavra quantitativo, nós não temos, só conseguimos ouvir, conseguimos compreender. Aí a gente sai lá de ditongo, nós adentramos agora em tritongo. Tritongo, como a palavra nos diz, é o encontro de 3 vogais em uma mesma sílaba. Ou seja, eu separei ali a minha sílaba e estou percebendo que dentro dessa separação eu vou ter 3 vogais em uma única sílaba. Como assim, Pro? Nós temos aqui a palavra saguão. Observe que em saguão nós temos a presença do U, do A e do O. O U, que é uma semivogal, o ar, que vai ser para mim uma vogal, e esse O, que ele também vai ser uma semivogal. A gente tem Uruguai, a mesma coisa, ó, o AI, Averiguei. Perceba que a gente faz a separação da sílaba, mas que nós vamos ter 3 vogais juntas. Nós temos agora o hiato. O hiato é a separação. Eu sei que na escrita da palavra, a palavra ela tem que estar lá com 2 vogais juntas. Mas quando eu faço a separação, eu vou perceber que elas vão ficar em sílabas diferentes. Então, a saída, sa, i, da. Perceba que o i e o a ficaram em sílabas diferentes. Isso, para mim, é o meu hiato. O hiato é assim. Então, nós temos 3 tipos. Fale. Eu não tô nem vendo a letra aí porque estão riscando a tela toda. Eu estou percebendo, Ludmila, já falei sobre isso. Então, olha, Eu tô quando vendo. nós temos Pro a seu palavra áudio tá ruim. saída, quando nós temos a Então, palavra... o seu áudio tá ruim. Oh, gente, é para vocês, porque para mim tá bom. Tô conseguindo tanto ouvir vocês, quanto às vezes tem alguma interferência, algum problema, é normal. Então, observa, olha, quando nós temos aqui saída, nós vamos ter aqui as vogais de forma separadas. Então, vou ter o A e o I separado. Em saúde, o A e o U. Pessoa, o O e o A. Faísca, o A e o I. E na palavra lua, o U e o A. Perceba que no ditongo, a gente tem 2 vogais na mesma sílaba. No tritongo, vão ser 3, onde a gente vai ter uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. E quando nós falamos do hiato, nós estamos falando em quê? Simplesmente em dizer que as vogais elas vão ficar em sílabas diferentes. Aí nós temos aqui os encontros consonantais. Os encontros consonantais, eles podem ser perfeitos. Quando é que eles são perfeitos? Quando a gente separa a sílaba e eles ficam juntos na mesma sílaba, como aqui na palavra livro. Observa que o vró
ficou aqui o V e o R ficaram juntos. Observa que na palavra floresta, nós temos o F e o L. Aí a gente diz que temos o quê? O encontro consonantal perfeito, porque as duas consoantes estão juntas em uma única sílaba. Nós temos ainda na palavra floresta, que aí Caio poderia me dizer assim, ó, Pro, e esse S e esse T aqui, eles não são encontros consonantais? São sim, Caio. Mas o que é que acontece? Eles ficam em sílabas diferentes. Se eles ficam em sílabas diferentes, a gente faz a classificação deles como encontro consonantais, claro, porque fala-se de consoante, mas encontro consonantal imperfeito. O encontro consonantal imperfeito é aquele em que, quando se separa as sílabas, as consoantes ficam cada uma em sílabas diferentes. Como na palavra quarto, perceba que o R fica em uma sílaba e o T fica em outra sílaba. É um encontro consonantal? É, porque quando a gente vê a palavra quarto tudo junto, a gente consegue perceber que tem a presença do R e do T. Na palavra árvore, a gente vai perceber aqui que o R e o V ficaram em sílabas diferentes. Então, nós temos o encontro consonantais imperfeitos. E os dígrafos, como eu tinha dito para vocês, é o encontro de duas letras, sejam consoantes, sejam vogais, que representam um único fonema. Eu tenho duas letras e essas duas letras equivalem apenas por uma. Aí nós temos aqui, ó, o dígrafo, quando eles aparecem no meio de M, de N, que aparece no final da sílaba, ou quando ele aparece realmente como duas consoantes que têm a representação de uma única palavra. Como nós temos aqui, ó, quando eu falo aqui para vocês, por exemplo, esse encontro consonantal, eu posso dizer lá que o dígrafo, canto, samba, esse M, esse N, eles fazem parte Prof. do que a gente chama de dígrafo vocálico. Fale. Ô, prof. Não tá dando pra ver nada aqui. Sim, eu estou percebendo. Mas eu estou fazendo questão de ler aqui para vocês os slides, para a gente conseguindo tirar essas dúvidas. Porque, assim, a pessoa que fez isso aqui, eu não vou ficar toda hora mencionando o nome, não, sabe, Lucas? Então, vamos dar aqui sequência. Professora. Fale, Clara. Apaga aí o risco. Todo mundo tá riscando. Se eu não me engano, a senhora passou esse slide. Bloqueia o negócio de risco, prof. Fale, Clara. Se eu não me engano, a senhora já passou esse slide quando ainda não tinha as aulas online. Foi Isso, Clara, isso. Eu estou fazendo questão de retomar hoje, porque é o nosso primeiro assunto do segundo ciclo. E assim, hoje seria como uma revisão para a gente. Porque assim, eu pedi para que fizesse atividade do módulo 56 até 58, e algumas pessoas me mandaram a foto, só que infelizmente me mandaram de forma errônea. Então eu percebi que algumas pessoas não tinham conseguido compreender do jeito que eu gostaria. Por isso que eu precisei retornar. Entendeu, Clara? Mas eu fico feliz que você realmente está observando. Fale. Fale. Ô, prof. Fale. Olha, gente... Sobre aquilo que a senhora falou de decrescente nasal. Fale, João. Ô, prof, sobre aquilo que a senhora falou de decrescente nasal e crescente nasal, é porque tem alguns países que as pessoas falam mais com o nariz do que com a boca, e o som sai pelo nariz. Entendeu? Entendi. Eu entendi isso, olha, eu já vi. Às vezes, João, não é nem só pelo país. Às vezes acontece também por algum problema que a pessoa possa ter, algum problema fonológico. Tem pessoas que têm um determinado problema que é chamado de cáries no nariz, e as pessoas, quando têm essa limitação, às vezes ela não fala propriamente da forma correta, e o som, ele sai mais um som nasal. Entendeu? Pelo nariz. Olha, eu vou compartilhar. Que fala igualmente pelos dois. Pelos dois. Eu vou compartilhar agora com vocês essa parte do módulo para a gente tirar essas dúvidas. Aí, Clara, você aproveita para estar vendo essa página aqui, da página 56 até 58, que eu já havia pedido para que vocês fizessem e pedi para que me enviassem a foto. Muitos me enviaram. No entanto, algumas pessoas fizeram de forma errônea. Eu até cheguei a comentar com uma pessoa ou outra, mas como nós temos agora, né, esse viés, é o viés de conseguir estar, né, fazendo compartilhamento para vocês. Então, vou compartilhar para que vocês consigam perceber.
Olha, rapidinho, que a nossa aula daqui a pouco finaliza. Ai, falou tanta barbaridade. Aí eu não vou nem lembrar o que foi. Eu estava falando com ele. Na hora de ele botar uma. Desativo o céu, professor. Estou compartilhando aqui com vocês, viu? Para a gente conseguir ver essa página aqui do livro que eu estava dizendo. Desativo o céu. Viu? Chegou a compartilhar aí para vocês? Compartilhou, né? Tá mostrando. Chegou, Pro. Chegou. Pronto, obrigada. Olha, então, gente, aqui nessa primeira página, nós vamos ter aqui o que nós vamos conseguir perceber, que está se falando de sílaba, encontro vocálico e encontro consonântico. Professor. Olha, nós vamos conseguir perceber que nós temos aqui sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal. Aí nós temos aqui o que se fala a respeito do que seria sílaba. Aí nós temos de forma bem clara que nós conseguimos perceber que, ao falar uma palavra, pronunciamos os sons em partes. Cada parte dessas palavras é chamada de sílaba. A sílaba pode ser formada por uma ou mais sílabas, que foi o que nós vimos aqui. Quando é monossílaba, dissílaba, trissílaba, a gente consegue ter essa percepção. Aí aqui nós temos. Vou para a atividade para a gente não ultrapassar, para mim conseguir falar com vocês. Aí tem aqui na letra A. Observe as palavras vazia, encurralada e damas e a forma como elas estão escritas no texto. Por que elas foram registradas dessa forma? Perceba que lá no texto de vocês, quando vocês conseguirem perceber, a gente vai perceber que a palavra encurralada, nós tivemos a utilização do hífen, lá na palavra vazia, lá na palavra damas. E nós utilizamos o hífen simplesmente porque, Lívia, você, responda aí para mim, por que é que você acha que essas palavras aqui, a palavra vazia, encurralada e damas, foi escrita dessa forma aqui nesse trecho? Porque precisou ser separada por estar no final da linha. Isso. Ou seja, ao escrever, obrigada, Lívia. Ao escrever, a gente consegue perceber que a palavra, na verdade, não deu o espaço que nós tínhamos aí, não deu. Então, o que foi feito? Separou-se a palavra. Mas observa que não se separou de qualquer jeito, não colocou o D, depois o hífen e o resto não. Para a gente fazer a separação da palavra, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que observar a sílaba termina onde. Eu vou colocar o hífen, mas eu tenho que separar a minha palavra de forma correta. Porque às vezes tem pessoas que, por exemplo, está lá no final do caderno para escrever, vai escrever a palavra dama e não dá para escrever o DA. Aí acha que pode colocar o D, o hífen, que é esse tracinho, e o resto da palavra. E não é assim. Porque a gente, quando vai separar a palavra, tem que analisar até onde eu consigo fazer essa separação. Como a Ana Clara tinha dito para vocês, eu havia colocado antes para vocês um slide, né? E nesse slide que eu havia lá feito a gravação, eu havia dito que quando isso ocorre, quando a gente não separa a sílaba de forma correta, a gente chama de um processo chamado translineação. O que é a translineação? É quando você separa a sílaba de forma errônea, de forma errada. Então, como Lívia disse, realmente aqui na letra A, as palavras elas foram escritas por quê? Porque não foi dado, na verdade, o espaço não dava para continuar. Então, se o espaço não dava, as palavras elas precisaram ser divididas, ter lá a sua separação silábica. Aí na letra B nós temos, de que outras formas a palavra encurralada poderia ser separada silabicamente? O que é que ela quer saber? Você ia separar a sílaba da palavra encurralada, de que forma? Quais são as formas que nós poderíamos separar a palavra encurralada? Nós poderíamos separar como, Lucas, aqui encurralada? Nós poderíamos encurralar primeiro assim com em, cu, depois separa os dois R's, aí fica encurralada.
separa separa o Rá de lá, depois separa Lá de Lada. Muito bem. Entendeu? Correto, entendi. A palavra encurralada, assim como o Lucas disse, a gente só precisa ter um cuidado. Quando a gente vai separar as palavras que têm dois R's, que têm dois S's, sempre lembrar que precisam ficar cada um em sílabas diferentes. Se eu tenho lá a palavra encurralada, quando eu vou separar, eu nunca posso deixar os dois R's juntos, né? Como o Lucas fez questão de frisar para a gente aí. Então, nós temos aqui que a divisão silábica, ela ocorre com bastante frequência quando nós temos um texto ou algumas palavras que não cabem inteira em uma mesma linha no espaço disponível. Nesse caso, precisamos separar a palavra em sílabas por meio de hífen e terminá-la na seguinte linha, né? Que foi o que ocorreu aqui com as palavras, quando eu pedi para a Lívia, que ela fez aí a leitura da palavra vazia, encurralada e damas, né? Tanto Lívia quanto outros, eu compreendo que conseguiram entender que, na verdade, a gente não pode copiar uma palavra sem dizer, se a palavra não deu até aquele espaço, o que é que eu faço? Coloco o hífen, aquele tracinho de separação de sílaba, e vou para a minha próxima linha, dando continuidade à palavra. Aí agora, na nossa página 57, nós temos lá que tem o poema, tem lá, leia o poema abaixo. Aí nós temos o pessegueiro. Meus galhos sobem até o vidro da tua janela e pedem para entrar, e ali ficam. O vento empurra as estações e pinta de branco meus cabelos. De vez em quando, vejo caírem lentamente as flores do pessegueiro. Então, Sérgio Carpelli, que nós temos aqui, o autor desse texto, aí nós temos aqui. O que mais chamou sua atenção nesse poema? Essas partes aqui, a gente deixa essa parte dessa discussão, daqui a pouco a gente volta. Porque nós temos aqui na letra B, ó, quando pergunta aqui na letra A, o que mais chamou sua atenção no poema, seria o que é que você mais gostou aqui nesse poema? Você, João Vitor, o que foi que você mais gostou nesse poema? Lembrando, pessoal, do Covid-19, todo mundo tem que passar álcool em gel na mão. Ô, gente, deixa a brincadeira, bora para a seriedade. João Vitor, o que é que você conseguiu compreender desse poema? Que João Vitor é, pro? João Vitor da Silva Bispo. Vem cá, pronto. Pode me repetir de novo, que eu não entendi muito bem, não. Não entendeu? Ó, Clara, entendeu o que, Ana Clara, desse poema? Taíli, entenderam o que? Entendeu o que eu achei mais legal? O que você achou mais legal? O que chamou sua atenção nesse texto? A melodia do poema. Eu acho bem bonita. E essa melodia chamou sua atenção por quê, Thay? Versos aí chama minha atenção, não sei porquê, mas chamou. Isso, que bom que você